Olá a todos e todas, bem-vindos ao meu canal. Nesse quarto vídeo, estarei lendo o meu texto de nome A Doutrina Católica e a Salvação dos Psicopatas. Para vocês saberem mais sobre mim, sobre minhas intenções e sobre minha proposta para o canal, recomendo que assistam ao primeiro vídeo que eu publiquei. Lá vocês encontrarão as explicações necessárias. Vamos iniciar então. E aí eu coloquei uma observação que esse pequeno texto surgiu após eu assistir a primeira temporada da série Dexter, a qual trata de um psicopata assassino, um serial killer, né? O Dexter, na verdade, ele mata os bandidos, né? Ele mata as pessoas que ele considera ruins. Então, ele não mata as pessoas boas, entendeu? Bom, vamos lá. Dizem que os psicopatas são incapazes de arrependimento. Se tal for verdade, isso se dá em virtude de questões materiais, como a genética do indivíduo e o desenvolvimento de seu corpo, sistema nervoso e cérebro. Ocorre que, de acordo com o catolicismo, o criador do corpo humano é Deus. O Todo-Poderoso é o agente por trás do crescimento do feto ainda na barriga da mãe. É ele o responsável por toda a complexidade embriológica e pelos hormônios intrauterinos, de forma a ser possível afirmar que o psicopata assim o é, ou seja, que ele é psicopata desde o nascimento por vontade e desígnio divinos, ou seja, por vontade de Deus, né? Em outras palavras, o psicopata é incapaz de se arrepender graças a Deus. Porque os psicopatas, vocês sabem, né, eles não são capazes de remorso, de arrependimento. E se eles são assim, é por questões biológicas, né? E a biologia, o corpo do psicopata foi criado por Deus. Então, se ele é incapaz de se arrepender, é graças a Deus, né? Tem como causa imediata a Deus. Ademais, na Igreja Católica, basta apenas um pecado mortal para o sujeito perder o estado de graça, com a consequente perda da salvação e merecimento do inferno. Dito de outro modo, se o sujeito vive uma vida reta, santa, sem cometer pecados, mas, antes de morrer, se ele cair na besteira de comer demais, que é o pecado da gula, por exemplo, e ele vai e come 3 fatias de pizza, por exemplo, isso a gente pode ver na questão do Paulo Cogos, né, num podcast. Isso foi quem falou foi o Antônio Miranda, né? Ele falou que num podcast que o Paulo Cogos estava participando, ele não queria comer a terceira fatia de pizza porque senão seria pecado mortal. E aí ele poderia ir para o inferno. Então, graças a este único pecado, né, de comer 3 fatias de pizza antes da morte, mesmo ele tendo vivido uma vida reta, santa, mesmo assim ele irá para o inferno para todo sempre, se não vier receber a tempo, antes de morrer, o sacramento da confissão, também conhecido como sacramento da penitência. Outro sim, de acordo com a Igreja Católica, para que o sujeito receba o sacramento da confissão/penitência de forma válida, é imprescindível, é necessário o seu arrependimento. Caso não esteja arrependido, o recebimento desse perdão importaria, na verdade, em sacrilégio, de modo que o pecador acabaria por sair do confessionário com mais pecado do que quando entrou. Para vocês que não sabem, é desse jeito mesmo que funciona. Se você for se confessar com o padre e você não tiver arrependido de seus pecados, se você não tiver lá com o coração, com contrição, coração puro, né, com vontade sincera de mudar de vida, etc., e não mais pecar, aí a sua confissão importa sacrilégio, que é um tipo grave de pecado, entendeu? E aí você acaba saindo do confessionário com mais esse pecado e os outros que não foram perdoados. Assim, já temos algumas premissas. Primeira, para ser salvo e não ir para o inferno, é preciso estar em estado de graça, isso é, sem pecado. Segunda, para estar em estado de graça e não ter pecados, é imperioso confessar-se validamente. Terceira, para confessar-se validamente, o indivíduo deve estar arrependido em contrição perfeita. Quarta premissa, psicopatas são incapazes de se arrepender
por sua natureza, né? Ou seja, por obra de Deus mesmo. Porque o corpo do psicopata é criação de Deus. É possível dizer, pois, que os psicopatas nunca conseguem se confessar validamente e por isso são incapazes de receber o perdão dos pecados pelas mãos do sacerdote. Com efeito, em tese, né, todos os psicopatas morrem e vão para o inferno. Esse seria o fim do texto, mas, todavia, afirmar isso significa aduzir que Deus é mau, pois ele teria criado seres incapazes de arrependimento e perdão. Veja bem, se o psicopata está indo para o inferno porque não obteve o perdão dos pecados, isso seria culpa de Deus, pois é o Todo-Poderoso que impede, por meio do corpo do psicopata, sua criação, ou seja, o corpo do psicopata, a criação divina. É Deus, como causa direta disso, que impede o seu arrependimento, o arrependimento do psicopata. Para resolver tal conflito e para garantir que Deus continue sendo bom, a única saída é admitir que Deus salva a todos os psicopatas, independentemente de arrependimento, perdão ou confissão válida. Aqui, claro, eu generalizei, né? Porque parece, segundo estudos, que existem psicopatas que em algum grau, ainda que menor, conseguem se arrepender, conseguem ter noção do que estão ou não fazendo. Mas eu peguei aqui o tipo ideal, o psicopata ideal, que não, ideal entre aspas, né, que não consegue se arrepender de nada, entendeu? Ele é incapaz de remorso. É desse que eu estou falando. Não é do psicopata que tem alguma variação, algum grau, em alguma medida consegue ou não se arrepender. Eu não estou falando desse caso, estou falando do ideal, entendeu? Que não se arrepende de nenhuma hipótese. Mesmo que todas as confissões do psicopata sejam sacrílegas, ainda assim, Deus necessariamente há de salvá-lo, pois do contrário, estaria criando seres apenas para condená-los de antemão ao inferno. Logo, se Deus é bom, então ele salva a todos os psicopatas, mesmo os piores. Portanto, Deus seria mau se criasse seres incapazes de arrependimento e perdão e os condenasse ao inferno. Se existem psicopatas no inferno, é culpa do Criador, não da criatura. E é isso aí. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram ou não gostaram? Escreva aqui embaixo, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!